Glória a Deus. Vamos ler Josué capítulo 8, nessa manhã, hoje 31 de maio, meditando em mais um princípio da palavra de Deus acerca da conquista da nossa alma, restauração da nossa personalidade pela palavra e pelo poder de Deus. Josué 8, disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou, toda a gente de guerra, para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes a ordem, dizendo: eis que vos porei de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distanciei muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo, nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Fareis, eis que vos ordenei. Assim Josué os enviou, eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Glória a Deus. Após a derrota do capítulo 7, Deus encoraja Israel, encoraja Josué a mais uma vez enfrentar aquele inimigo que os tinha vencido. Isso é muito comum na nossa caminhada com Deus. Às vezes, áreas que nós tivemos derrotas, áreas que nós tivemos fracassos, Deus nos renova nossa fé, nos encoraja para uma revanche, para vencer na área que antes fomos derrotados. E o princípio espiritual por trás desse texto que a gente destaca é o princípio da intercessão no Espírito, ou a intercessão criativa. Por que isso? Porque um lugar que antes trazia um certo tipo de medo, receio, devido a uma derrota, o Senhor envia-os novamente para aquele lugar, o Senhor os encoraja e dá a eles uma nova estratégia. E nós estamos comparando essa nova estratégia com a intercessão que o Espírito Santo nos dá. A criatividade de Deus para enfrentarmos algumas situações que nós já tivemos algum tipo de derrota. A nossa vitória espiritual, a nossa vitória em Deus, ela não está em a gente imitar pessoas, mas em obedecer o que Deus está querendo nos falar. Nós precisamos ouvir Deus. Isso, Jesus nos ensina que as ovelhas dele ouvirão a sua voz. Algumas áreas que nós, às vezes até temos medo de enfrentar novamente, algumas áreas do nosso coração que a gente tem medo de tentar tratar de novo, porque já tentamos. Precisamos orar, porque o Senhor vai nos dar uma estratégia. A oração guiada pelo Espírito Santo, essa intercessão criativa vai trazer vitória em áreas que antes fomos vencidos. Ou seja, nós precisamos nos mover na dependência do Espírito Santo. Aqui fala dessa dependência de Deus. E não era uma estratégia apenas de guerra, ainda que funcionou como uma estratégia aqui de guerra, mas foi uma estratégia guiada pelo Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa vida. A cidade de Ai, os irmãos lembram,
Foi aquela cidade onde eles foram derrotados porque havia pecado oculto. E Josué, antes de enfrentar Ai, ele não ouviu Deus, ele não parou para consultar o Senhor. Senhor, como estamos para essa guerra? Ele foi do jeito que achou que estava bom. E quando ele viu a derrota em Ai, ele foi se humilhar diante do Senhor. Nós vimos isso no Josué, no capítulo 7. Ele foi se humilhar e orar, e Deus falou: olha, vocês foram derrotados porque tem pecado escondido. Ainda que o pecado fosse de um indivíduo, nós ocidentais temos dificuldade de entender que nós não somos isolados individualmente, nós somos parte de uma família, de uma igreja, de uma nação, e o nosso pecado acaba também refletindo em outros. Mas o que Josué não fez no capítulo 7, no 8, ele ouve uma estratégia de Deus, um discernimento de Deus, para vencer as áreas de derrota, de perdas, de decepções que eles estavam aí enfrentando. Todos nós temos dentro da alma alguns lugares onde nós fomos derrotados, mas Deus nos levanta para nos dar uma revanche, e não de qualquer maneira, ouvindo o Senhor, percebendo qual é a direção de Deus, para enfrentar novamente aquela área onde nós tínhamos sido derrotados. Certamente Israel estava com a fé abalada pela derrota anterior. Deus, quando a gente passa por uma derrota em alguma área da nossa vida, isso certamente balança a nossa fé, balança a nossa estrutura emocional, psicológica. Mas é muito interessante que Deus usou a última derrota para dar a eles uma estratégia de vitória. Porque quando Deus guia Josué a ir novamente contra Ai, e quando a cidade de Ai levanta-se para atacar, Josué corre e diz: Josué, vamos fazer como antes. Eles vão achar que vão nos vencer como antes. E Josué, ele usa da última derrota para uma vitória naquela área. É muito interessante essa estratégia que Deus deu, né? Às vezes, aquela área que você foi derrotado, envergonhado, Deus vai te curar naquela área e vai te ensinar através daquela derrota, para que você, a partir de agora, conquiste aquela área, vença aquela área com uma estratégia dada por Deus. Em Hebreus capítulo 11, há um princípio muito interessante de fé, que diz que os heróis da fé, assim que chamamos, da fraqueza tiraram força. Daquela sua área de derrota, você pode tirar grandes lições para não errar mais, para não ser derrotado novamente. Porque às vezes nós estamos tendo derrotas em cima de derrotas na mesma área, porque não paramos para ouvir Deus e aprender com as derrotas anteriores. Então um grupo de Israel ficou escondido numa emboscada, o outro foi para frente, começou a provocar o exército de Ai, e por causa da primeira derrota, Ai, ou a cidade de Ai, entendeu que ia vencer novamente, e perseguiram Josué, e Josué aparentemente começou a fugir, como se estivesse repetindo a história de antes. Às vezes Deus nos dá uma estratégia assim que até confunde o inimigo. Você aparentemente está sem fazer nada, você aparentemente está parado, mas você está se fortalecendo em Deus, ouvindo Deus, para se levantar e vencer o inimigo em nome de Jesus. E levantar a espada que Josué levantou aqui. Você está se fortalecendo em Deus, ouvindo Deus, e se levanta com a palavra de Deus naquela área que o inimigo antes te venceu, para você vencer o inimigo. Deus nos dá experiências de revanches. A sua última derrota pode ser uma grande estratégia de Deus para a sua próxima vitória, para a sua superação, para a sua recuperação. Isso que a intercessão guiada pelo Espírito faz. Às vezes nós não estamos nem sabendo como orar por algo e começamos a pedir ao Senhor, nos ajuda, e o Espírito Santo, a Bíblia diz, nos ensina a orar. Que maravilha!
Jesus falou: não vos deixarei órfãos, mas eu darei o meu Espírito. É interessante a estratégia que Deus dá de queimar a cidade, e a gente comparando aqui Ai com uma área de derrota na nossa vida, tem coisas que Deus quer queimar na nossa vida. Deus quer destruir aquelas sementes de derrota dentro da nossa vida, sementes na alma de frustração, de desequilíbrio, de opressão maligna, que o Senhor quer destruir. Muitas fortalezas então da alma, como Ai era uma fortaleza, só serão vencidas quando temos sensibilidade para receber as estratégias de Deus. Precisamos ter estratégias de Deus. Ah, mas eu já tentei isso. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Como aqui ocorreu, assim vai ocorrer com você e comigo, em nome de Jesus. E no final de Josué 8, diz que eles levantaram um altar de pedras que não foram cortadas por mãos humanas, pedras toscas, e nos mostrando aqui que as vitórias que Deus traz é para que a gente levante um altar de adoração, de honra e de glória ao Senhor Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.